Olá pessoal, boa noite. Final de domingo, estou aqui na caminha, sem filtros. Um beijão para todos os meus amigos a tentar digerir essas novas medidas do governo português face ao coronavírus. E passei aqui muito rápido. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, gosto dos holofotes, gosto de microfones. As profissões que exerci, felizmente, são todas ligadas ao microfone. E a vida, se calhar, é o meu destino. Nos últimos tempos eu tenho-me resguardado muito e não vale a pena repetir. Os mais próximos de mim conhecem e sabem as causas. E eu vim aqui para dizer algo que me entristeceu bastante. Porquê? Porque eu sou assim. Sou muito sensível mesmo, não estou aqui para agradar nem para fazer o papel de vítima, que eu não gosto, e nem muito menos para estar aqui a fingir ou a simular, para querer aparecer. Eu nem preciso disso. Felizmente as profissões que exerço me permitem aparecer. Algo me interessou muito mesmo, que me fez fazer esse vídeo. Poderia escrever alguma coisa e ficar por isso mesmo. Cresci em Portugal, ou pelo menos vim para aqui muito cedo, por razões que muita gente conhece. Graças a Deus e felizmente eu em Angola, a minha família, os meus pais, apesar de ter perdido o meu pai muito cedo, eu tive uma mãe que sempre foi muito batalhadora, sempre nos deu o mínimo para viver com bastante dignidade. E quando eu digo mínimo, é aquele mínimo que infelizmente muita boa gente não consegue. E às vezes famílias mais completas têm um pai e mãe, né? Mas a minha mãe sozinha sempre fez tudo para que não nos faltasse nada. E eu tiro-lhe o chapéu por isso. Cresci em Angola, sou angolana, sou africana, com muito orgulho. Não sou racista, porque sempre achei o racismo burrice. Ignoro completamente atos de racismo contra a minha pessoa, mas há coisas que eu não tolero. Há coisas que eu, apesar de ignorar, não é? E ensinei os meus filhos que aqui cresceram e aqui nasceram em Portugal também a se defenderem, sem entrarem em choque. Mas há coisas que às vezes, infelizmente, saem ao nosso controle. Gravo esse vídeo por quê? Porque no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu vivendo em Portugal, eu lido com os portugueses. Muitos. Minha família já se interlaçou, já tenho genros, já tenho sobrinhos, já tenho com os portugueses, tenho comadres, tenho colegas que passaram de relação laboral, isso durante anos, vizinhos e etc, quer aqui, quer em Angola, porque há muitos portugueses que acreditam que em Angola não tem portugueses. E eu vou falar numa linguagem terra a terra. Muitos portugueses acham que em Angola não há brancos, que não há brancos que vão para lá. Independentemente, nós somos cidadãos do mundo, para negócios, para trabalho, que acabaram por fazer famílias lá. Eu, na minha zona onde cresci, num dos bairros em que cresci, nos Combatentes, tenho N vizinhos, e não vou citar nomes aqui porque não quero ferir sensibilidade nem entrar em choques desnecessários com ninguém. E é uma pessoa com quem eu privei. Quando eu digo privei, é porque não vou privar mais durante os últimos dias, com muito respeito, muita consideração. E digo isso por quê? Porque sem medo de errar, porque aquilo que é bom é para ser falado e o que é mau também é para ser falado. Alguém que eu dei algum carinho, que eu respeitei e que achava que me também respeitava, isso não é que é para aqui chamar, mas teve uma atitude que eu considero racista, porque o pior racista não é aquele que me diz que não gosta de black, ou preto, ou negro, ou que me chama de cor, aquele que se assume. Para mim este é frontal, tem uma posição que eu vou respeitá-la desde que ele não me causa nenhum tipo de constrangimento, transtorno e tampouco não lese a minha integridade nem a dos meus. É a burrice dele, é a ignorância dele e eu vou respeitar e vou aceitar. Agora, o pior racista para mim é aquele que diz: eu gosto de pretos, eu não sou racista, e até te abraça, e até te beija, e ainda diz: olha, eu tenho famílias pretas, olha, eu tenho a minha mãe de leite, que eles gostam muito aqui, eu fui criada por um... Estes, para mim, que vêm com esse tipo de discurso, conseguem ser piores. Em tempos morreu o ator guineense, de origem guineense, português, mas
nasceu em Portugal, mas é de origem guinense, como eles gostam bastante de referenciar. E houve um comentário na CMTV, na CM, acho que é assim que se diz essa televisão, se a memória não me atraiçoa, que diz assim: ele era de cor, mas era muito boa pessoa. A estação passou isso, acham isso normal, mas há coisas que eu não tolero. Como eu disse atrás, prefiro o racista assumido do que o racista disfarçado. E ontem, numa conversa com alguém, que não vou citar os nomes, nem vale a pena, que é desprezível, e não é a primeira vez, quando eu vou intervindo, vou falando, goza, insulta. Nhê, 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 nhê. O brasileiro tem o seu sotaque. E mal seria se todos tivéssemos a mesma dicção, se todos tivéssemos a mesma maneira de falar. Deus, na sua imensa misericórdia, e eu falo de Deus sempre que puder, porque Ele está em mim, Ele criou a diversidade. É bom, mesmo dentro de Portugal, para essa gente burra, porque não tem outro nome. O madeirense não fala como o açoriano. O alentejano não fala como o indivíduo do Porto, nem tampouco como o lisboeta. É necessário, conforme a diferença na postura, na culinária e etc., também na fala. E eu, com muito orgulho, digo e repito, onde quer que eu esteja, onde quer que eu entre, eu quero que as pessoas olhem para aquela mulher, para aquela senhora, para mim, Bela Show, e digam assim: não, ela é angolana, pela maneira como ela fala, como a maneira como ela se expressa, ela é angolana, ela é africana. Não é vergonha, é um orgulho para mim. E para essas pessoas que vão rindo a minha dicção, o meu sotaque, embora quem já diga que até eu falo já tipo a pula, e eu não gosto disso, eu quero que essas pessoas saibam que eu sou mesmo mangolé, eu falo mesmo angolana, com muito orgulho. Mas isto não quer dizer que eu não saiba falar português. Muitas destas pessoas, nem uma quarta classe, desculpa lá, têm. Andaram a fugir das escolas. Não é tudo por nada, metem documentos nas escolas, baixas médicas para não ir para a escola, e tenho estado a ver isso com o Covid. Nós, os africanos, nós, os angolanos, mesmo lá na África, que muita gente deve achar que nós moramos em árvores, ir para a escola é obrigatório. Os pais exigem, fazem questão de formar os seus filhos, mesmo com as condições parcas, com as condições difíceis em que nós vivemos. Nós temos o costume, a cultura, falando de Angola, meu país, falando de Luanda, minha cidade. Eu fui educada, eu já vim para cá muito nova, dei continuidade aos meus estudos cá, mas eu, quando saí de Angola, já tinha o 12º feito. E tive professores de várias nacionalidades, desde cubanos, da Bulgária, da União Soviética, e etc, e etc, e etc. Então, para esses racistas disfarçados, que acham que sabem falar, e diz-me assim a tipa ou tipo, a estúpida, a nojenta, que nem tem outro nome: eu sou portuguesa, obviamente. Quer dizer, ela, desculpem, comete um erro gravíssimo, não é? Vai rindo e gozando da minha maneira de falar, para dizer que ela nem sequer fala melhor português que eu. Eu sou portuguesa, obviamente. Oh, estúpida, o facto de ser portuguesa, de ter nascido em Portugal, porque a questão até não é essa, se calhar de ser branca, não quer dizer de maneira alguma que você fale melhor português. Você fala como português, com a dicção que te caracteriza, assim como se tu vais para o Brasil, as pessoas, na brincadeira, às vezes não é de uma forma ofensiva, não é? Não é isso que eu quero dizer. Imitam português, imitam angolano. E eu sinto-me feliz quando as pessoas às vezes tentam imitar-me no bom sentido, mas se eu venho reportar essa situação é porque já é vezes sem conta, de forma discriminatória, num racismo incubado, falso. Para essas pessoas eu quero dizer que ser preto, que ser africano, que ser angolano, digo angolano, cabo-verdiano, moçambicano, santomense, guineense, nós que falamos a mesma língua oficial do vosso país, a vossa língua, como vocês têm, muitos de vocês, que eu não vou generalizar, que eu tenho amigos portugueses que são meus manos, meus bros, que andam comigo na luta do dia a dia,
para dizer que nós falamos português e temos orgulho de ter. Eu quero estar com uma amiga e sentir, saber, não, esta é cabo-verdiana, chama-se sotaque, não é? Dicção diferente. Não quer dizer de forma alguma que não saiba falar português, porque o português da Madeira, como já disse atrás, tem o seu sotaque e isso é louvável. Só para te dizer que o facto de seres portuguesa ou o facto de seres português não significa de forma alguma que falas o melhor português, ok? Bela show na área, on love, a vida é bela, embora sorrir, porque tal como eu, a vida é bela. E repito, reafirmo a minha posição. Eu prefiro ter 1000 inimigos declarados do que amigo disfarçado. E um indivíduo ou uma indivídua que comete atos incubados de racismo comigo não pode ser meu amigo. Para além de outras coisas que nem vale a pena aqui falar. Fui.